Amém? Querido, eu quero trazer e conversar com você um assunto que é como ter a vida de Deus, né? Como ter a vida de Deus. Hoje eu acordei de madrugada, algumas vezes, com a mesma palavra, com o mesmo cenário na minha cabeça, e aí eu fui trabalhando isso, né? Eu já estava com um pensamento disso, mas era um contexto um pouquinho diferente, e aí eu comecei a adaptar algumas coisas que eu já tinha anotado. E então é engraçado que Deus ele fala comigo em lugares bem diferentes, assim, sabe? Hoje eu estava na fila do mercado, e aí eu sempre tenho um bloco de notas no celular, e aí eu tinha criado algumas anotações, feito uma linha do tempo sobre o que eu queria falar, e aí no mercado Deus começou a gerar algumas coisas dentro de mim, e aí eu comecei a pagar uma coisa, pagar outra, e depois fui ver, já tinha muita coisa diferente. Mas quando nós nos permitimos ficar sensíveis ao Espírito de Deus, ele realmente vai falando, olha, você não entendeu isso, é assim que eu queria, não é desse jeito, é do outro jeito. Então nós temos que buscar sempre estar sensíveis ao Espírito de Deus, independente de onde nós estivermos. Mas vamos lá, quero falar com você sobre como ter a vida de Deus, né? Como ter uma vida realmente genuína em Deus. Quantos aqui, isso é uma pergunta até meio boba, mas quantos aqui querem ter uma vida extraordinária? Meia boca, algum só, né? Nem todo mundo. Mas, né, eu sei que lá em casa você gritou, eu quero ter uma vida extraordinária. Né? Mas eu sei que dentro de você tem uma voz, e a boca do estômago gritou com toda a força. Né? Mas todos nós queremos uma vida extraordinária. Né? O que é ser extraordinário? É fugir do natural, é fugir do cotidiano, ter uma vida realmente impactante, né? Realmente relevante, realmente, uma vida realmente sim que, sabe, foge do natural, a linha fora da curva, né? Aquilo que, sabe, excede algo natural. Todos nós queremos isso, né? E isso não é errado, né? Você querer ter uma vida boa, passar por essa terra, porque a nossa vida ela é curta, né? Mas já diz o Cortella que não, por ser curta não precisa ser pequena. Né? Nós temos que ter uma vida que realmente impacte, né, a vida de alguém. Nós temos que ter uma vida que ela alcance pessoas, a qual ela realmente haja, né, de uma forma ou de outra para transformar a vida de alguém. Né? Dar sentido à nossa, mas também à dos outros. E aí quando a gente fala sobre ter vida, né, algo acontece em nós. Né? Porque quando a gente fala de ter vida, a gente já pensa só no profissional, pensa no intelectual, pensa no social, pensa nas coisas naturais, né? Mas nós, como foi tratado nesse teatro agora, não somos pessoas somente naturais. Nós somos pessoas tricotômicas, né? Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Né? Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então nós estamos de passagem na Terra. Então nós temos que entender o porquê nós estamos aqui. E quando a gente entende o porquê nós estamos aqui e o porquê que Deus sopra uma vida em mim e em você, nós temos que pensar qual é o motivo dessa vida estar em mim. Né? Qual é o propósito dessa vida estar aqui dentro. Né? O porquê que Deus fez isso. E tendo essa consciência, o que eu começo a entender? Que tudo que passar por essa vida, tudo que encaixar dentro disso daqui, dentro da minha história, tem um propósito. Vai ter um objetivo. É que nem eu gosto, junto com o Gesiel, de ficar olhando ferramenta, né? O Gesiel, sempre quando ele acha uma ferramenta, ele manda para mim no WhatsApp. Olha essa ferramenta aqui, e olha essa outra, e olha não sei o quê. Porque cada ferramenta tem uma função, ela tem um sentido de existir, para normalmente facilitar o trabalho de quem está executando. Steve Jobs falou uma frase que ele falou assim, se eu não me engano foi ele que falou isso. Ele falou assim, me dê um machado, ou me dê uma árvore para ser cortada em 3 horas, e eu passarei de 2 a 2 horas e meia somente afiando o machado. Por que ele fala isso? Porque não adianta você pegar um machado com 3 horas sem afiá-lo, você vai bater as 3 horas, vai lascar toda a árvore e não vai derrubá-la. Então nós temos que entender que toda ferramenta ela tem a necessidade, ou não digo nem a necessidade, mas tem o propósito de facilitar o trabalho daquele que está executando a atividade. Então eu entendo que tudo que Deus coloca na nossa mão, nessa vida extraordinária, ou ordinária independente, tem um propósito de te levar a algum lugar, a um objetivo de fazer você se mover. Né? Então, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um objetivo. E nós temos que entender ao longo dessa vida o que é ter essa vida extraordinária, o que é ter uma vida em Deus, né? Trazendo o espiritual, juntando tudo, né? E o porquê disso. Né? Porque se eu não entender o porquê, não tem sentido de eu ter uma ferramenta. Não adianta eu ter uma ferramenta que
que desmonta o alto-falante sem precisar encostar nele. Mas eu nem alto-falante tenho. Então não tem sentido de você ter. Então, se eu estou focado naquilo que Deus tem realmente na minha vida, naquilo que Ele tem para mim, eu começo a entender que algumas ferramentas serão necessárias. E aí eu falo, Deus, eu preciso dessas ferramentas para esse objetivo. Então, a vida em Deus, ela não é difícil de ser vivida. Quando eu entendo o como viver, o porquê viver. Quando eu entendo o propósito de Deus nisso. Amém? Eu quero ler um texto com você em Apocalipse capítulo 2. Vamos lá. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, agradecer por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, por meio das nossas vidas, do louvor, do teatro, da palavra das ofertas. Deus, eu creio que algo impactante e algo extraordinário vai acontecer nessa noite. Deus, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar, para memorizar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E eu creio, Deus, que nessa noite haverá avivamento. Eu creio que nessa noite haverá reconciliações. Eu creio que nessa noite coisas extraordinárias acontecerão dentro de nós, para que elas possam agir fora de nós. Senhor, que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas. Que a Tua palavra ela venha ser libertadora, ela venha ser consoladora, ela venha ser exortadora. Que ela venha cumprir o papel a qual ela foi colocada nas nossas vidas para acontecer. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais e que nada e nem ninguém possa tirar a nossa atenção ou roubar a Tua palavra de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu gosto desse texto porque ele mostra um grupo de pessoas, ele mostra um ambiente, ele mostra uma igreja que fazia muita coisa. Uma igreja que estava focada, né? Uma igreja que estava determinada em fazer, uma igreja que estava aborrecendo o pecado e fazendo tanto, olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, defendendo e fazendo. Uma igreja que estava trabalhando, né? Era um povo que estava desenvolvendo um trabalho, era um povo que estava fazendo alguma coisa, que estava realmente fazendo o negócio acontecer. Só que quando a gente olha para esse texto, nós vemos que algo fica no meio do caminho. Nós vemos que algo, uma essência se perde em algum ponto dessa história. Em algum ponto na narrativa, algo se perde. E aí que começa a dar um problema. Aí que começa a ficar ruim o negócio. Aí que começa a azedar. Né? E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com você. Quando a gente fala de vida, né, eu falei para você que nós buscamos sempre um objetivo. Né? Nós buscamos um objetivo de passar por essa terra, de conquistar algo, de viver, algo que brotou no teu coração, que gerou dentro de mim, dentro de você, e você vai correr com todas as forças para alcançar aquilo lá. Seja estudo, emprego, condição financeira, independente do que seja. E como eu falei para você, isso não é errado. Só que, o que eu começo a entender nessa carta, e também no Evangelho, né, eu começo a entender na Palavra de Deus, que às vezes essa motivação, às vezes a intenção de fazer, a intenção de buscar algo, ele acaba me tirando da vida real de Deus. Ele acaba me afastando exatamente do propósito de Deus, como foi no teatro aqui. Então eu começo a ver que às vezes alguns objetivos eles se tornam ilegítimos na nossa vida. Algumas coisas, elas parecem ser boas, mas por eu ter, quem sabe, perdido a noção do porquê fazer e como fazer, mais do porquê se fazer, eu acabo saindo do eixo, eu acabo perdendo o propósito, eu acabo perdendo a essência do porquê estava fazendo aquilo. E a partir desse momento, algo começa a acontecer na minha vida, algo começa a acontecer na minha história, que é eu pegar a rota errada.
Né? Quando você olha para a rota de um foguete, por exemplo, né? Quando você olha para a NASA ou olha lá para a SpaceX do Elon Musk, você vê uma galera que faz o quê? Cálculos e mais cálculos e mais cálculos, e eles entendem que se 1 milímetro fugir, esse 1 milímetro lá na frente vai se tornar uma distância quilométrica. Né? Eu acho legal quando o Gisele começa a medir as coisas, que ele pega, ele é extremista assim, nas medidas, né? Ele coloca o laser, daí você olha para ele assim e fala assim, não, esse aqui tá bom. Ele, não tá bom não. Eu falei, não, mas ó, agora ficou bom. Não, tá vendo aqui, ó, tem 1 milímetro, mas é 1 milímetro. Eu falei assim, quer ver? Uma vez ele me provou isso no começo, quando eu tava aprendendo. Ele falou assim, eu vou mostrar pra você que 1 milímetro faz diferença. Eu falei, quero ver, me mostra, eu quero aprender. Aí 1 milímetro que ele mostrou aqui deu 10 centímetros lá em cima. Lá. Daí ele falou, você tá vendo como 1 milímetro faz diferença? Então, os detalhes fazem toda a diferença. Os detalhes da nossa vida fazem diferença. Então, quando eu entendo que eu estou no caminho certo e eu não perdi a essência e o propósito, ótimo, eu vou chegar ao objetivo, eu vou chegar exatamente no alvo que eu tinha que chegar. Agora, se no meio do caminho eu dou um deslize, eu faço qualquer coisa, eu começo a perder essa essência e não chego onde deveria chegar. Então, o que eu começo a ver? Que para que eu tenha a vida de Deus, eu tenho que estar em um ambiente que flua a vida. Se eu não estiver em um ambiente que flui vida, eu vou perder ela também. Um exemplo bem simples. Agora está acabando, né? As mimosas, polcãs por aí, né? Todo mundo já acabou com todas elas quase, né? Mas quando ela está na árvore, o que ela faz? Ela dura muito mais. Se você tira ela e coloca no mercado, ela tem um período a qual ela vai ficar por ali. Daqui a pouco ela vai começar a apodrecer, ela vai murchar. Ela vai perder a essência dela. Por quê? Porque ela foi desligada de onde? Da árvore. Nós somos do mesmo jeito. Né? Tudo que existe na Terra, ela está ligada a alguma coisa. Tudo. Tudo na Terra está ligado a alguma coisa. E quando você tira ou quando você desliga isso da sua origem, da sua fonte, ela começa a fazer o quê? A definhar e morrer. Então, quando eu olho para a minha vida, ou você olha para a sua vida, e você começa a fazer um roteiro, começa a olhar, fazer uma reflexão, e aí você começa a pensar, poxa, por que isso não funciona? Por que isso está assim? Por que isso aqui não era assim? Por que está assim? Parece que era tão legal, mas agora parece que não está funcionando, parece que não flui, parece que eu era tão feliz nesse casamento, mas parece que agora não estou. Eu era tão feliz no emprego, mas Deus que me mandou ir para lá. O que aconteceu no meio do caminho? Parece que não está dando certo. E aí você começa a olhar, você começa a fazer uma análise. E nessa análise, a gente começa a ver alguns detalhes que começaram a sair do eixo, né, que começaram a sair da rota. E aí você começa a perceber, não, realmente, foi por causa disso, disso e disso. E agora não tem mais o mesmo resultado. Né? Então, eu começo a olhar nisso, tirar essa essência. Que para que nós possamos ter vida em Deus, eu tenho que estar num ambiente que flua a vida. Eu quero deixar isso mais claro para você. Eu vou trazer o livro de Gênesis para a gente dar uma inteirada nisso para você amadurecer esse pensamento. Vamos falar um pouco sobre a questão da vida em Deus. O que é ter vida, como é fluir vida. Vai lá para Gênesis. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o texto ali que nós lemos agora. Mas vamos para Gênesis. Capítulo 1. Vamos lá para a criação. Para você ver como a nossa origem, ou a origem das coisas, ela tem um poder automático sobre como ela vai continuar ou vai seguir, se ela não vai seguir. Se você tira algo do seu habitat natural, vamos dizer assim, né? Quando você tira um galho de uma árvore, quando você tira uma fruta, quando você tira um animal do seu habitat, qual é a coisa mais natural de isso acontecer? Ele ir definhando, ele ir morrendo, ele ir perdendo, né? Perde o brilho, perde tudo. O ser humano funciona assim. Vamos lá para Gênesis, para a gente dar base para isso aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que tudo foi bom. Legal. Isso foi na parte da vegetação, na parte da terra. Então o que eu entendo? Deus dá uma ordem, terra, produza vegetação.
Se você pega uma flor, tira ela da terra, o que vai acontecer com essa flor? Vai murchar e vai morrer. Por quê? Algo óbvio, você tirou ela da terra, de onde ela buscava os nutrientes, de onde ela tirava a vida. Ótimo. Vamos para os mares. Gênesis 1:20 diz: Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. E aí o texto continua. Nos mares acontece a mesma coisa. Você tira um peixe da água, por mais que ele... Tem peixe aí que dura 1 ano, eu vi uma vez, um peixe africano, ele dura 1 ano no barro, né? Grudado nas casinhas lá. Às vezes eles pegam o barro e ele vem junto, e ele fica fora quase 1 ano. Ele sobrevive, quando você entra água de novo, quando tem as cheias, ele sobrevive novamente. Mas após o período ele morre, né? Então nada é eterno fora do seu habitat. E aí Deus fala, olha, peixes, vocês vão ficar dentro da água. Todos os seres foram criados no mar, vocês precisam estar dentro da água. Você tira o peixe, ele morre. Uma vez eu fui com o irmão Luiz lá na cordilheira, lá no genro dele, e eu trouxe uma tilápia, pesquei uma tilápia, falei, não, vou colocá-la no meu aquário. Ele falou, será que vive? Deu 1 hora e pouco de viagem de lá pra cá, e ela sobreviveu e a gente colocou no aquário, mas daí ela começou a comer meus outros peixes, daí eu tive que tirar, né? Então, tem coisas, querido, já fica a dica, ó, tem coisas que você não mistura, entendeu? Que dá ruim, entendeu? Mas Deus, ele tá falando assim, olha, e é algo lógico, né? Não precisa ser um Einstein, mas Deus está ensinando pra gente. Ele está falando assim, olha, se você tira uma coisa de um lugar e coloca em outro, onde não tem vida, morre. Simples. E aí vamos para os animais. E lá no versículo 24 diz assim, e disse Deus, produza a terra seres vivos. Da onde era para produzir os seres vivos? Da terra. De acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra. E assim foi. E aí Deus cria os animais. Pega uma vaca e joga ela debaixo da água. Uma vez mandaram um post pra mim de um boi submarino, né? Que ele só viu o chifre dele na água assim, mas ele teve que sair. Porque ele não foi feito para ficar debaixo da água. Ele pode até ter uma resistência, mas ele vai morrer. Por quê? Porque ali não é o lugar dele. Acabou. Então, cada coisa tem que estar no seu lugar. Ótimo. Agora vamos para o homem. Aí Deus também cria um ambiente para o homem. Deus cria um ambiente para que ele tenha a fonte de vida dele. E aí Gênesis 1:26 diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus dá uma autoridade para o homem, né? Ele fala assim, olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, além de Deus criar o homem e falar assim, olha, façamos a nossa imagem, façamos a nossa semelhança, aonde é o habitat do homem? Aonde ele busca essa vida? Na terra? No mar? Em Deus. Porque ele foi gerado aonde? Em Deus. A palavra diz assim que Deus sopra no homem o quê? O fôlego de vida. E baseado nisso aqui, a gente podia parar agora. Porque daí eu começo a analisar a minha vida, você analisa a sua, e nós entramos num contexto de que se a minha vida não está fluindo vida de Deus, é porque eu estou aonde? Fora de Deus. Acabou, vamos aceitar Jesus embora? É simples. Mas nós gostamos de fazer o quê? Dificultar e complicar. Sabe, querido, é muito simples viver uma vida em Deus. É só eu olhar para onde eu estou buscando a minha vida. Aonde eu busco vida na minha vida? No trabalho, nas redes sociais, no elogio do outro. Como eu estou buscando vida? Aonde eu estou buscando? Na droga, numa mentira, numa prostituição, numa vida errada, numa vida promíscua? Como eu estou buscando vida e energia para continuar todos os dias? Aonde está a minha fonte de vida? Ou aonde eu estou me iludindo que eu estou buscando essa vida? Isso vai mudar o nível que nós temos de crescimento, de avanço, de amadurecimento, de continuidade. Se eu não conseguir entender ou enxergar onde eu estou buscando essa vida, ou se no mínimo eu não conseguir entender que eu não estou mais ligado em Deus, vai começar a dar ruim mesmo. Não vai funcionar. Não vai dar certo.
Aqui na igreja, agora parou com esse negócio, né? Mas é porque eu tô mais longe do som. Daí eu não vejo isso constantemente. Mas quando eu tava no som com os meninos ali, pensa numa galera que tem fé, gente. É a galera que fica no som. No som, até os jovens que são a galera enfesada. Os meninos têm fé demais, gente. Demais, demais, demais. Às vezes nós estávamos ali no som e a gente viu um mover de fé dentro do coração da galera. E você vai entender o porquê. A gente queria que o negócio ali funcionasse. Falou, não tá funcionando. Israel, dá uma olhada no amplificador, não tá saindo som. E os meninos querendo passar a música e não funciona, não sai nas caixas, não sai. Falei, vamos parar e pensar, o que está acontecendo? A gente ia um por um, olhando os equipamentos, olhava. Aí chegava em um outro lá, tava desligado. Daí eu falei assim, cara, você tem fé. Às vezes eu falava pra mim mesmo, né? Falei, você tem fé. Daí uma vez eu falei isso pro Israel, eu falei, por quê, pastor? Não, porque a fé, imagina, funcionar sem ligar, é fé demais, gente. É muita fé, gente, é muita fé. Às vezes a gente queria que o aparelho lá funcionasse e estava fora da tomada. É fé pura, querer que o negócio funcione sem energia. É fé demais. Sabe, mas só que dentro de nós temos que entender o seguinte, que Deus nos colocou aqui com um objetivo. Mas se eu estou sem energia, se eu não estou funcionando, se eu não estou fluindo na vida de Deus, o que está errado? É Deus? Não, sou eu. Não é o fulano. Se eu não estou fluindo, não é culpa do Sandro. Se eu não fluo, não é a culpa do Natan. A culpa é minha. Porque eu não estou ligado em quem me dá vida. Hoje a gente vive no mundo digital. Você quer ver o mundo entrar em colapso, gente? Você quer ver o mundo entrar em colapso total? Não precisa nem acabar a energia do mundo. Não precisa chegar ao extremo de acabar as hidrelétricas, não. É só alguém puxar o cabo da internet. Acabou. Ninguém faz mais nada. Mais nada. É ao ponto de você chegar e falar assim, olha, gente, amanhã nós começamos um jejum completo de tecnologia. Completo, sem acesso a nada. Uma semana. É a morte para muita gente. Por quê? Empresas dependem do mundo digital. Você precisa responder ou quem sabe resolver. Meu celular tem dia que não para. Não para. É mensagem de um para outro e vem, e vai, e vem, e vai, toda hora. Porque é uma facilidade. Só que a facilidade vai nos afastando de algumas coisas. A facilidade vai nos privando. Ó, exemplo. Se eu tenho um celular, esse celular aqui ele tem infravermelho. Então, se eu quiser desligar o projetor, ligar o projetor eu consigo. Se eu quiser controlar algumas coisas aqui dentro, eu consigo fazer com o celular. Mas qual é o problema disso? Que eu não preciso ir lá andando para buscar o controle ou fazer uma ação. A dificuldade que nós temos hoje da tecnologia é o quê? Que ela me impede, ou me impede não, que ela não impede, né, ditamente, mas ela me limita ou me facilita que eu não precise me deslocar para fazer algumas coisas. E isso impede com que eu tenha uma mobilidade, com que eu ande, com que eu tenha, quem sabe, um momento de uma caminhada. Então, algumas coisas vão nos prejudicando ao invés de facilitar, ao invés de melhorar. Só que quem tem que ter essa ação sou eu. Quem tem que entender e fazer o filtro sou eu. Eu sou uma pessoa, eu mesmo, fisicamente, eu sou uma pessoa que eu preciso estar na academia. Preciso estar não existe, né? Eu preciso praticar exercícios. Eu preciso ir para a academia. Por quê? Porque o meu condicionamento genético exige que eu faça isso, senão eu tenho que ficar tomando remédio para baixar triglicerídeo, colesterol, enfim. Aí eu descobri esses dias atrás num estudo científico que o colesterol ele serve para... É ele que cria a capa neural, né? Para que quando você... Todos os dias nós precisamos dormir, né? Então os jovens que ficam até 3 horas da manhã acordados, 2 horas, levantam às 7, às 6, para com isso. Porque a sua reconstituição neural acontece quando você dorme. Você precisa de 8 horas para fazer isso, tá? Todo mundo precisa dormir 8 horas. Ah, mas eu não consigo. Se organiza para acontecer, porque a nossa vida só não funciona no horário que tem que funcionar porque nós bagunçamos ela. Porque nós não temos controle sobre o nosso tempo. E aí eu descobri isso. Eu falei, nossa, no nível que chega meu colesterol, então tinha que ser um Einstein. Pensei comigo. Falei, mas não é assim, gente. A gente tem que controlar, tá? Então, nós temos que ter a maturidade para fazer autoavaliações, para fazer correções em rotas. Nós temos que entender que o fato de você falar assim, ó, a terra é lá, vocês vão chegar lá. O terreno vai ser de 300 mil metros, vocês vão ter quadro, vão ter tudo e vai ser ali, não sei aonde. Ótimo. Mas não quer dizer que eu tenho que caminhar numa linha reta para chegar lá.
existe uma curva, existem espaços, existem dificuldades, barreiras que têm que ser transpostas para isso acontecer. Só que existe uma coisa que não nos deixa, uma das coisas, na verdade, que não nos permite alcançar o objetivo. Uma das coisas não permitem com que Deus consiga expressar exatamente a vida que Ele tem nele e na minha vida. Que chama-se eu. Bate no peito e fala, eu. Fala, é você. Não para o outro, fala para você mesmo, né? Porque apontar é fácil, né? A culpa é tua. Né? Isso é fácil. Mas existe algo que nos tira a vida de Deus. Existe algo que nos tira a vida de Deus. E são as facilidades. São os atalhos. Quem aqui já pegou... Não, agora é sinceramente. Vamos passar vergonha junto. Quem aqui já pegou atalho e deu ruim o atalho? Não, levanta a mão bem alto para todo mundo ver, para você passar vergonha comigo. Todo mundo. Estrada do Cerne lá, né? Gente, a gente procura facilidades que às vezes não podem ser facilidades. Lembra da história da borboleta? A borboleta ela tem que fazer todo aquele esforço para sair de um casulo, por quê? Porque quando ela faz o esforço, as fibras dela, o sangue dela, flui para a ponta das asas, ela consegue abrir e voar. Aí o menino chega e fala, não, eu vou facilitar o serviço dela. Foi lá e cortou o negócio, a borboleta nunca voou. Ficou rastejando a vida inteira. Porque ela não fez o esforço. Por isso que eu falo, nós vamos ter agora, daqui a um tempo, aquela conferência que a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia com os jovens. Né? E isso é extremamente necessário, porque é uma ministração para pais e filhos. Porque algo que nós temos que trazer é o seguinte, a dificuldade de você pai que você passou, fez você mãe, você pai, ser o homem e a mulher que você é hoje. Então as dificuldades, elas são necessárias. Não quer dizer que você tenha que fazer o seu filho passar exatamente o que você passou. Mas ele tem que enfrentar as dificuldades dele para que dentro da mente dele seja gerado um amadurecimento e um crescimento. Mas vou parar por aqui, senão a gente vai entrar em outro lugar. Mas existem algumas coisas que nos afastam da vida de Deus. E nós mesmos buscamos isso aí. Existe uma coisa chamada egoísmo. Quem é egoísta? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Ó, pra você saber se é egoísta, pensa numa coisa que você mais gosta, assim, chocolate, sei lá, alguma coisa assim que você gosta demais. Que sabe, uma cenoura, né, um alface, né, o pessoal que é mais... Porque, gente, gordinho sempre vai fazer exemplo de coisa doce, coisa que engorda, entendeu? Então, por isso que eu sempre lembro de chocolate, pizza, essas coisas assim, né? Mas lembra de uma coisa que você gosta mesmo, aquilo que sim que você pensa, fecha o olho, assim, pra você ter... Vamos usar PNL agora? Fecha o olho. Você vai sentir o cheiro disso agora. E pensa nisso agora. Pensa você indo agora e comendo isso. Chegou a salivar a boca? Pode abrir o olho agora, chega. Agora você olha para a pessoa do lado assim e ativa a fé agora. Fala assim, eu profetizo em Deus que você vai me levar para comer o que eu pensei. Usa a fé, gente, usa a fé. É a hora, é a oportunidade. Oportunidade dada não se joga fora. Beleza, voltamos aqui agora. Voltamos. Por que eu te pedi para lembrar isso? Para pensar nisso. Primeiro, para mostrar para você que você é capaz de dominar a tua mente. Você acionou na tua cabeça uma área que é a área que te traz sensação de prazer. Quando você saliva é porque você ativou isso na tua cabeça. Você não precisa fazer isso com remédio, para você ter uma noção. Sabe? A gente tem controle sobre tudo o que acontece na nossa cabeça, só que a gente não busca saber. Quando eu pedi para você pensar nisso daí, agora eu vou te fazer uma pergunta, e não responda para não ficar chato agora, né, para você, né? Isso que você pensou, você dividiria com alguém? Responde em 2 segundos, para você. Metade ou mais da metade falou que não. Ou se falou sim, ótimo. Mas se você falou assim, eu acho que não, você é egoísta. Pelo menos um pouco, né? Quem sabe não é totalmente. Mas sabe uma das coisas que arranca a nossa vida de Deus? O egoísmo. Mas pastor, eu não sou egoísmo, eu divido, eu faço isso, aquilo. Beleza. Mas assim, o egoísmo ele pode fluir em várias áreas. Se você olhar para Moisés, quando Deus fala para ele assim, quero que você execute um plano super saiyajin. Você vai ser o... Como é que é o nome daquele cara lá do... Esqueço o nome dele lá. Tom Cruise, né? Você vai ser o Tom Cruise do Egito. Você vai resgatar a galera, você vai fazer um monte de coisa. O que Deus está falando para ele? Eu tenho um plano através de você. Eu tenho algo para fazer em você. O que Moisés faz? Não. O que ele está agindo? Como ele está agindo? Com egoísmo.
Porque ele, conhecendo a Deus, porque ele era estudioso, gente. Tem gente que acha que Moisés, que fala assim, Moisés não sabia falar. Moisés era gago, Moisés tinha problema com dificuldade. Moisés não era burro. Moisés foi criado nos melhores colégios. Moisés foi criado na nata da sociedade e ele era estudioso. Ele sabia, ele tinha todo o conhecimento, sabedoria. Ele sabia do que Deus estava falando, ele não era bobo. E às vezes o excesso de conhecimento nos trava. Às vezes a gente saber de coisa demais faz com que a gente perca a fé. Eu já vi muito pastor, eu nunca fiz seminário, mas eu vi muito pastor falar assim, olha, antes do seminário eu era um pastor, depois do seminário eu virei outro, porque ele começou a ser muito racional. A fé dele começou a ficar muito na lógica, poxa, mas isso aqui e tal. Por quê? Porque às vezes o conhecimento te trava. Às vezes o conhecimento nos limita a achar, mas será que isso realmente é assim? E aí Moisés ele age com egoísmo. Mas pensa só, Deus está falando assim, olha, eu tenho uma renca de gente para trazer através de você. E ele olha para quem? Para ele. Ele fala, eu não preciso disso. Eu moro num palácio, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Eu estou muito suave aqui, né? Estou bem tranquilinho. Para que eu vou arrumar esse problema? Mexer com gente, mas capaz que eu vou fazer isso. Arrumar dor de cabeça, eu nem conheço a gente direito. Eu sei que eu vim de lá, mas para que eu vou atrás deles? Isso é egoísmo, isso é olhar para si mesmo, é você... Sabe, a definição de egoísmo diz assim, que é um amor exagerado pelos próprios interesses. Quando eu tenho um amor exagerado pelos meus interesses, eu esqueço de olhar para os interesses de quem? De Deus. A gente às vezes pensa no outro, mas não, mas Deus tem um interesse no outro através de mim. E aí eu ajo com egoísmo e eu esqueço. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes você tem um talento, eu tenho um talento que está enterrado aqui dentro. E Deus falou, eu chamei você para fazer isso, por que você não faz? Porque você está olhando só para você? Mas não é por causa de você. Tem outro que vai fazer em você, mas eu quero através de você fazer no outro. Deus ele não é um Deus de egoísmo, ele é um Deus de coletivo. Pai nosso que estás no céu. Você olha a oração do Pai Nosso, o quê? É um coletivo, é o nosso, é nós, é Deus, é junto, é todo mundo. E aí eu, por causa das minhas convicções, não, porque eu estudei ali, não, porque olha, não, o cara não dá valor, se ele não dá valor, por que eu tenho que ir atrás dele? Isso chama-se egoísmo. Mas existe uma outra coisa que trabalha junto com o egoísmo que chama-se egocentrismo. O que é ser egocêntrico? É você ser o centro das atenções. É você achar que é o centro das atenções. É você achar que... Esqueci o nome do cara. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Nicolau Copérnico. Né? É que faz tanto tempo que eu saí da escola que eu tenho coisa que eu não lembro mais, né? Quantos jovens sabem quem é Nicolau Copérnico? Só jovem. Não, Gustavo é uma exceção, ali é exceção. Por que eu tô falando isso? Porque o bicho é estudioso demais, gente. Às vezes eu passava vergonha, tinha coisa que eu nem falava com o Gustavo. Assim, o Gustavo, acho que ele passa o dia inteiro lendo, só pode. Eu chegava, Gustavo, quando a gente estava na mesa de som, você já ouviu falar disso aqui? Ah, não, eu vi, pastor, isso aqui, sim. Falei, nossa, agora que eu vi esse negócio, falei, meu Deus do céu. Falei, o cara é um... Mas, gente, Deus chama a gente com propósito. Só que nós temos que ter interesse também, né? E os outros jovens têm potencial fora do comum. O problema é que às vezes nós fazemos o quê? Gastamos energia com o que não precisa. Né? Mas vamos lá. E aí, com o Nicolau Copérnico, ele descobriu uma coisa. Há uns 500 e poucos anos atrás, ele descobriu o quê? Que o mundo, que a Terra, ela gira em torno de quem? Do Sol. Antes eles achavam que era o Sol que girava em torno da Terra. E ele fez uma descoberta. Não é assim não. A Terra é que fica parada, que gira, e o Sol está lá. Por que eu estou falando para você isso? Porque a pessoa egocêntrica, ela vai contra aquilo que Nicolau Copérnico falou. Mas como assim? É aquela pessoa que acha que o mundo gira ao redor dela. Você está entendendo? Aquela pessoa que tudo é com ela, tudo só acontece com ela, é por causa dela, a culpa é dela, é só ela, não existe mais ninguém no mundo. Sabe, Deus exterminou toda a raça da terra. E ficou ela ali. E aí Deus fala, não, Deus não fez porque eu não quis que fizesse, é porque eu orei e Deus falou que não vai acontecer. Não, é porque eu não quis fazer, então Deus é como se ela fosse o centro de tudo. Ei, nós não somos o centro de todas as coisas. Deus ele dá uma ordem para alguém e fala assim, olha, preciso que se encerre com os filisteus. Esse é o meu propósito. Alguém vai lá e não faz. Quem faz depois? Davi. Davi vai, coloca a cara a tapa e faz o negócio acontecer. Sabe, aquilo que eu não faço,
porque eu sou egoísta, ou porque eu sou egocêntrico, ou porque eu não quero fazer, porque eu sou birrento e não vou fazer. Ei, fica em paz. Deus vai continuar fazendo. Deus vai levantar um outro com menos capacidade do que eu para mostrar que eu não sou nada. Para mostrar que eu dependo dele e que a vida vem dele em mim. Enquanto eu não entendo isso, eu não saio do lugar. Eu vivo a mesma vida medíocre, eu vivo a mesma porcaria todo dia. Porque Deus fala, eu não te tiro daí enquanto você não aprender. Por que a galera fica no deserto tanto tempo? Para aprender como não fazer, o que tinha que corrigir. E às vezes eu e você ficamos num ambiente por causa disso. Porque Deus quer nos ensinar. Deus, olha, eu chamei você para ser uma chave de fenda e não uma chave de boca. Chamei você para isso, não para aquilo. E aí, o que está acontecendo? O que precisa acontecer para que a vida flua? Mas vamos lá. Só para eu resumir essa questão do egocentrismo, para você entender como ela funciona, porque o egocentrismo ele não acontece assim, do nada, surgiu e você é um egocêntrico. Não. Ele começa na infância, começa lá no comecinho, porque a criança ela não sabe diferenciar o que é ela, o que é o eu pessoal e o que é o mundo. Ela acha que o quê? Que tudo acontece por causa dela. Porque o pai é paparica, a mãe é paparica. Se a mãe não dá... A Lu passou, né, com as meninas, assim. Às vezes a mãe não quer fazer uma coisa, ela já chora porque não me ama e tal, não sei o quê. Mas por quê? Porque ela acha que tudo funciona por causa dela. Porque ela é uma criança, ela não tem maturidade, ela está desenvolvendo seu intelecto. E quantas das vezes nós agimos do mesmo jeito? Só que, intelectualmente, funciona... Tem um processo, né? Começa na infância, e isso é natural, todo mundo passa por esse processo. Na adolescência, entra naquele lugar, lá onde o adolescente ele é exclusivo, né? Ele é o único, exclusivo e acabou. Não tem mais ninguém. Ele começa a ter a noção, ele sabe que o mundo existe, sabe que existe um mundo ao redor, mas ele é ele. E acabou. Não tem mais ninguém. Se não é para mim, não é para mais ninguém. E ali começa a gerar o quê? Os bloqueios familiares entre pai e filho. Porque aí não tem conversa, não tem diálogo, porque às vezes os pais não sabem lidar com isso. E aí faz o quê? Gera uma trava. E aí vai cada um para um lado, a família desgraça e fica aquela maravilha. E aí é filho que engravida, é o outro que vai para as drogas, é outro que vai para o assalto, e aí vira uma bagunça. Mas por quê? Porque não está tendo a vida em Deus. Porque Deus corrige tudo isso através do Espírito Santo. Quando eu busco ter a vida em Deus, todas essas dificuldades elas começam a ser alinhadas em Deus. Porque eu passo a ter nutrientes, eu passo a buscar o quê? Recursos em Deus. Então é a mesma coisa que você comer. Você fica sem comer, você vai ficar fraco. Você vai ficar sem vitamina A, B e um monte de vitamina. Aí para você restabelecer, o que você faz? Você come, você alimenta, você volta à fonte, onde você busca todos os alimentos. Você vai no mercado, faz aquela comida, quem quiser chamar a gente para jantar, pode chamar. E assim a gente vai avançando, vamos melhorando. Mas qual é o problema nosso como ser humano? Que eu acho que eu sou autossuficiente, que eu sou uma folha, que eu vivo da luz, que eu não preciso de nada, eu consigo existir sozinho. Eu não preciso de Deus para isso. E aí a vida de Deus vai o quê? Se esvaziando dia a dia. Aí aquela palavra que diz assim que a vereda do justo é como o nascer do dia, vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito, se torna regressiva. E ela vai ficando cada vez mais degradante, até que acabe o dia, até que acabe a vida. Mas é possível buscar vida em Deus. Aí para você ficar tranquilo, essa parte do egocentrismo, na vida adulta, ela é sanada, né? Pelo menos para alguns, né? Quando você vê um adulto a qual ele não consegue sair desse lugar do egocentrismo, que ele continua sendo o centro, é porque ele não teve uma influência com outras pessoas para entender a visão e a percepção dos outros. E aí ele não consegue formar na cabeça dele justamente essa percepção de que ele não é o centro das atenções, que existe um mundo que roda em volta dele. E aí tem que fazer tratamento, muitas coisas, mas na maioria flui normal e funciona. Eu vi uma postagem esses dias, acho que os jovens pelo menos já devem ter visto isso aí. Tem uma postagemzinha que aparece, com certeza é uma brincadeira aquilo lá, né? O cara pega, manda uma mensagem no WhatsApp para uma moça do condomínio em qual ele mora. E aí ele fala assim, peguei seu número no grupo do condomínio. E a guria já escracha ele na mensagem. É bem assim mesmo, porque os homens não podem ver uma moça solteira bonita no condomínio, já se sentiu o gás da coca, né? Falei, não pode ver uma moça solteira, tal, que já quer conversar, que já quer puxar assunto, que já quer dar em cima. Aí ele fala sobre Nicolau Copérnico, por isso que eu marquei aquilo ali, né? E ele responde para ela, moça, você conhece Nicolau Copérnico? Dela, não conheço. Falei, pois é, ele que fala que o mundo não gira em torno de você, mas gira em torno do sol. Então as coisas, eu só tô te mandando a mensagem porque você deixou o teu carro bloqueando o meu lá no estacionamento.
Sabe? Então, às vezes, nós criamos um ambiente que não existe. Às vezes nós achamos que nós somos tão supra-sumo no mundo que parece que Deus está olhando só pra gente. E parece que nada mais está fluindo, parece que Deus esqueceu do resto. Às vezes parece, não, Deus, eu sei que é porque eu essa semana eu não orei, por isso que não aconteceu isso na igreja. Eu sei que porque eu não jejuei essa semana, então isso não fluiu. Querido, Deus ele flui independente de mim e de você. A palavra de Deus, ela serve para quê nas nossas vidas? Porque o obedecer à palavra de Deus, ele serve para Deus ou para mim? Para mim. É para o que vai ser gerado em mim, e não o que vai ser gerado em Deus. Deus falou assim, gente, ó, vocês precisam fazer isso aqui, vocês precisam resolver isso aqui para que vocês fluam como eu quero que vocês venham fluir. Vocês querem ter vida? Então a vida ela vai fluir em mim através de vocês. Mas existem alguns passos para isso acontecer. Quando nós perguntamos, né, eu acho que a maioria do mundo hoje pergunta qual o segredo da felicidade? Qual o segredo para ter uma vida relevante? E aí uma outra coisa que eu quero trazer para você, porque se eu já sei que a vida ela flui de Deus, e que a falta da vida de Deus na minha vida, ou que quando eu me afasto desse fluir de vida, eu começo a regredir, eu preciso entender o quê? O que faz com que eu me afaste? Né? O que faz com que eu me afaste da vida de Deus? Existem algumas coisas que nos afastam da vida de Deus. Eu não sei o que aconteceu no som, mas ficou meio estranho. Primeiro, desculpas. As desculpas me afastam da vida de Deus. As desculpas me afastam da vida de Deus. Porque com desculpas, o que eu começo a fazer? Justificar aquilo que eu não quero fazer. Eu começo a justificar aquilo que eu não quero fazer. Porque eu tenho um cérebro que pensa, e às vezes não pensa muito bem, mas ele se baseia em algumas premissas para tomar decisões. E aí, quando eu começo a olhar isso, eu começo a, não, mas eu acho que isso não é assim. Eu acho que Deus não estava bem certo quando ele explicou isso aqui. Eu acho que não é desse jeito. Então, eu começo a trazer algumas desculpas. Vamos voltar lá para Moisés, porque a gente já falou sobre ele agora. Moisés, Deus fala com ele e fala assim, ó, quero usar você, Moisés. Preciso usar você. Quero fazer isso através de você. E Moisés fala assim, não, então tá, vamos tentar alinhar para a gente conseguir entrar no acordo. E aí ele fala assim, posso levar Arão? Posso levar ele comigo? Porque eu, sabe, né, eu sou meio complicado para falar e tal. E aí ele falou assim, tá bom, Moisés, leva Arão. Só que se você olhar a história de Moisés, Arão não entra em cena. Arão, e quando ele fala alguma coisa, ele faz a besteira lá ainda, né? Faz a bobagem. Sabe o que eu começo a entender com isso? Que às vezes nós buscamos uns argumentos com Deus, começa a falar, Deus, olha, não, eu até posso fazer isso, mas eu preciso disso. Deus, eu preciso que isso aqui aconteça, para daí eu poder fazer aquilo lá. E aí, sabe no final o que a gente descobre? Que nada daquilo que a gente pediu para Deus para fazer o que Ele nos mandou fazer era necessário. Só serviu para gerar mais peso e problema. Só serviu para quê? Para atrasar aquilo que estava para acontecer. Mas foi Deus que mandou levar? Não foi. Às vezes eu ouço algumas histórias do exército, né, que o pessoal fala que... Eu não sei se foi o Fabiano que me contou isso. De alguém que convidou alguém para fazer uma trilha e dentro da mochila tinha uma pedra, acho que de uns 20 quilos mais ou menos. E falaram para ele assim, ó, você tem que levar essa mochila aqui até lá em cima. Acho que não foi você que falou, né? Eu não lembro quem me contou essa história. Que era a primeira vez que o cara estava indo nessa trilha. E aí colocaram uma pedra lá dentro. Quando ele chega lá em cima, bom, vamos esvaziar a mochila e tal, e ele tira aquela pedra lá de dentro. Sabe, quantas vezes nós somos enganados por nós mesmos, por não avaliar o contexto daquilo que a gente está fazendo, por não avaliar onde nós estamos entrando, o porquê nós estamos fazendo e o que nós estamos carregando. Hoje é muito simples de você consultar tudo e todos pela internet. Tem muita gente falando de muita coisa. Mas o que eu estou carregando para dentro da minha vida? Será que isso que eu estou carregando não é só um alimento processado que vai só me trazer problema e me infartar mais lá para frente? Ou será que isso realmente é vida de Deus e isso está me alimentando e trazendo nutrientes suficientes para que eu chegue no objetivo que Deus trouxe? Então eu tenho que cuidar com isso, para que no final eu não seja frustrado. E às vezes começo a fazer algo que não deveria fazer e o que tinha que ser feito não foi. As desculpas, elas nos atrasam, elas impedem. E aí eu quero que você pergunte para você mesmo, o que eu tenho colocado de desculpa para não fazer o que Deus me mandou fazer? Quais são as justificativas que eu estou colocando diante de Deus para não executar o plano que Ele colocou e programou dentro da minha vida, no meu coração?
Porque se você tem alguma coisa que você já fazia, e nós vamos entrar no texto, tá? Fica tranquilo. Porque Deus, quando essa carta é escrita, o que Deus fala assim, olha, vi tudo que você fez, você é um cara bacana, vocês estão fazendo legal, tudo certinho, estão repreendendo a galera, estão fazendo tudo que tem que se fazer. Mas ele ressalta um detalhe. Vejo que você perdeu o quê? O seu primeiro amor. É fácil você fazer um trabalho sem ter amor? É. Responda para você, para a gente não precisar passar vergonha de novo. Quem aqui não ama o que faz? Responda para você. No seu trabalho pessoal. Responda para você, para daí você começar a questionar isso com Deus, porque quem sabe tem que corrigir a rota. Se você não ama o que você faz, você continua fazendo. Por quê? Porque você entende que tem que ser feito. Ponto. Quem sabe é a realidade, é aquilo que você tem que fazer e já era, ou quem sabe é um processo de Deus. Por isso que eu falei para você que tem algo que tem que ser conversar com Deus. Estou falando, se não chegar amanhã, pastor, pedi conta, porque o senhor falou amanhã que não ia fazer nada sem amor. Eu falei, não, eu odiava meu chefe mesmo e já xinguei ele. Não faz isso não. Seja estratégico. José foi preso, passou em lugares que ele não queria estar, mas foi um processo para crescimento. Então, tudo tem um propósito, tá? Tem que conversar com Deus primeiro antes de tomar decisões. Mas assim, tudo tem que estar atrelado no propósito de Deus. Se eu não tenho amor para fazer algo, eu posso continuar fazendo. Consigo. Isso eu acho que a gente entende que é unânime. Mas tem algo que é contrário. Quando eu amo, é diferente. Eu não fico sem fazer, porque eu amo. Quando eu falo que eu amo a obra de Deus, quando eu falo que amo evangelizar, quando eu falo que eu amo trocar uma lâmpada, quando eu falo que amo servir em qualquer coisa, no reino, na terra, quando eu falo que amo ajudar pessoas, eu gosto de ajudar as velhinhas a atravessar a rua, quando eu falo que amo, sei lá, limpar a casa do meu amigo, da minha amiga, não sei. Quando eu falo que amo fazer qualquer coisa, o que acontece sempre? Nada me impede a fazer. Porque eu amo fazer aquilo. E aí eu quero que você responda para você mesmo, porque eu também me fiz muito essa pergunta. Eu estou amando o que eu estou fazendo de verdade? Eu amo o reino de Deus com tudo que eu tenho? Porque Jesus ele veio à terra e ele fala assim, olha, resumo todo em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como? A si mesmo. Se eu amo a Deus como todas as coisas, eu amo o reino num conjunto, independente do que está envolvido nesse pacote, eu amo tudo, porque eu amo a Deus. Agora, se eu amo a Deus de verdade, eu não coloco desculpas para fazer nada do que Ele me manda fazer. E se eu começo a colocar desculpas, é por quê? Porque eu não amo realmente como eu achava que amava. E o que eu tenho que fazer? Me ligar à fonte de vida de novo, para começar a fazer o quê? Amar de novo. Você está entendendo como às vezes é simples de resolver? Mas o simples de resolver é um abismo entre uma coisa e outra. Por quê? O André, o dia que meu carro estava lá na oficina dele, e a gente indica, né? Vai na oficina do André que o negócio é pegado lá. E agora tem um outro, cadê o menino? Tá ali também, trabalha com o AutoCenter. E vamos começar a fazer propaganda, galera. Quem mais tem empresa aí? Vamos pegar os dados para a gente começar a divulgar vocês, que vocês têm que crescer para o reino de Deus. E aí o André falou uma frase para mim que me chamou muita atenção. Nós estávamos conversando, depois que ele terminou todo o carro, ele estava me explicando algumas coisas, e ele falou, pastor, esse tipo de problema acontece por quê? Ele estava falando de caixa de transmissão, uma outra coisa lá, na verdade. E aí ele falou, por que acontece problema na caixa de transmissão e o pessoal não gosta de carro automático? Porque as pessoas, normalmente as oficinas, fazem o quê? Elas tratam o problema da caixa. Tipo, ele falou uma peça lá, eles trocam essa peça quando o carro começa a dar problema. Só que, quando passa 4 meses, volta o mesmo problema, porque o problema não estava nessa peça, o problema estava na causa que gerou o defeito na peça. E aí o que eles fazem? O carro volta, daí os caras na outra vez vão lá e trocam aquela pecinha que gerava a causa. Sabe qual o problema às vezes nas nossas vidas? É que nós não tratamos a causa, tratamos somente o problema. Chega o pastor, minha mulher quer separar de mim e não quer mais que eu esteja lá, ora por mim, e o pastor ora, né, vem aquele momento gostoso ali, os 3 oram juntos, o Espírito Santo vem e tal, beleza. Resolve o problema na hora. Passa uma semana, o que o cara fala de novo? Pastor, de novo a minha mulher quer separar, mas querido, peraí, tem uma coisa errada. Por que ela quer separar de você? E aí ele conta a versão dele, mas daí quando você vai pegar outra pessoa para conversar, o que ela faz? Ela conta o quê?
a causa da separação. E aí, por que não resolveu na primeira oração e no primeiro atendimento? Porque foi resolvido só o problema, só a situação. Por isso que quando você que é líder, né, você que lida com pessoas, né, nós lidamos com pessoas todos os dias, você tem que lidar a causa e não o problema somente. Porque se existe um problema, tem uma causa que gerou aquilo lá. Então, na nossa vida, quando a gente começa a desligar da vida de Deus, não é porque simplesmente acabou e já era. Não. Existe uma causa por trás disso que gerou o desligamento. E aí eu tenho que tratar o quê? A causa. O porquê que eu comecei a me desligar? O porquê que eu perdi o primeiro amor? O porquê que isso foi revelado para essa igreja? Por que eles perderam essa essência? E é isso que nós temos que tratar. Só que se eu fico arrumando só desculpa, não vai resolver. Eu tenho que lidar com a situação, eu tenho que realmente entrar de frente com isso, para que eu possa ter vida em Deus de novo. Uma outra coisa que acontece quando a gente é egoísta, ou a gente entra num lugar de egoísmo, a gente começa a negligenciar a vida de Deus em nós, e começa a justificar, né? E aí a gente usa uma desculpa que cara, essa é muito legal de ouvir. Essa é muito legal. Que daí o cara chega pra você, a moça, independente da pessoa que chega, e ela fala assim, pastor, você pergunta, né? Fulano, por que você não está fazendo isso? Você foi chamado, você tem um talento, você tem um dom, você sabe, você tem tudo que Deus, sabe? Você tem tudo que precisa para fazer. Inclusive, eu já te vi fazendo. Desempenha muito bem, você prega muito bem, você evangeliza muito bem, você faz isso muito bem. E aí ele fala para você assim, ó, não, pastor, sabe o que é? É que eu penso o seguinte, ó, eu gosto das coisas muito certas. Quando a pessoa fala para você assim, eu gosto das coisas muito certas, muito corretas, fica esperto. E aí ele fala assim, não, eu gosto das coisas muito certas, o senhor sabe que eu sou uma pessoa correta, eu gosto das coisas bem certinhas, tem que ser assim e tal. Beleza, isso é bom, né? Porque tem que ser ético, né? A gente tem que querer as coisas corretas, né? Mas quando você vê a pessoa já não fazendo, é porque esse tão certo não é tão certo assim. E aí ela fala para você assim, ó, não, pastor, é porque veja bem, porque se for para fazer de qualquer jeito, é melhor nem fazer, não é verdade? Se for fazer de qualquer jeito, relaxado, melhor não fazer. Jeremias 28:10 não fala que maldito é aquele que faz relaxadamente? Quando já ouviram isso? Quantos já falaram isso? Não responda. Quantos já usaram esse argumento? Quantos já usaram esse argumento? De mim eu posso falar que não dá nada, né? Passar vergonha aqui não tem problema. Mas quantos de nós usamos esse argumento para falar assim, não, porque eu não faço, porque se eu vou fazer de qualquer jeito, ó, eu não consigo dar conta nem da minha vida do dia, como é que eu vou fazer isso? Tá errado? Responde, tá errado ou não? Ninguém quer comprometer, né? Tá errado. Porque a palavra diz assim, ó, se não é para fazer do jeito certo, se você fizer meia boca, ou fizer de forma relaxada, você vai ser amaldiçoado por isso. E aí o que acontece? Por medo da maldição, por medo de assumir uma responsabilidade e não conseguir fazer, o que eu trago para minha cabeça? Não, se eu for fazer, vai que eu não dou conta, não é melhor nem fazer. Teoricamente, você está falando o seguinte, nós estamos falando o seguinte, não, estou sendo cuidadoso e zeloso, mas na verdade não é. Você está se auto-sabotando e se auto-enganando para não fazer o que Deus chamou para fazer. Eu e você estamos buscando uma justificativa para não assumir um compromisso com Deus, baseado naquilo que Ele já me chamou para fazer. Mas tá, pastor, o que eu faço então? Faça. Faça. Mas eu não sei fazer do jeito que tem que fazer. Então faça do jeito que tem que fazer. Às vezes a gente pensa numa coisa. É igual pegar e fazer uma caixa de som. Eu chego e falo pro Sandro assim, Sandro, preciso que você faça uma caixa de som igual essa aqui. Você é marceneiro? Já mexeu com madeira? Não? Se eu desafiar você faria? Mas faria. Tentaria. Esse é o segredo. Existe uma frase que eu aprendi, eu estou carregando ela para a minha vida todo dia. Que existe assim, que fala o seguinte, o feito é melhor que perfeito. Às vezes nós procuramos um ambiente perfeito para ter um resultado perfeito, mas não vai ter. Porque eu e você vamos criar na nossa cabeça algo que é o seguinte, eu preciso ter aquele ambiente perfeito, as ferramentas perfeitas, o jeito certo, tudo perfeito para fazer perfeito. Mas nunca vai ter, porque sempre eu e você vamos achar alguma coisa diferente para não fazer e para procrastinar aquilo lá. O que é o feito melhor que perfeito? É você oferecer o seu melhor nas condições que você tem, até que você possa fazer melhor ainda. Teve uma líder que mandou essa frase para mim, ela mostrou lá uma foto, fiquei muito feliz. Falei, nossa, que legal, é isso aí. Sabe, eu não preciso saber tudo para fazer,
Deus falou para Moisés que ele tinha que ser um PhD e ser tudo especialista em tal coisa para fazer? Não, ele falou assim, tá a fim de fazer? Vamos. É só isso que Deus quer. Vamos, porque o resto ele vai fazer. Eu sei que é vamos, tá? É só para dar uma... Mas assim, Deus espera o que de mim? Disposição e estar disposto. O resto ele vai fazer. Noé era engenheiro, carpinteiro? Não era. O que Noé era? O que Noé era? Corajoso. Noé era corajoso. Noé era alguém que conhecia a Deus. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Não, fala com a boca. Você conhece o seu Deus? E aí? Vamos falar sim para Ele? Vamos continuar falando sim para Ele? Ou vamos olhar para Deus e falar assim, Deus, aquilo que eu te falei não por tanto tempo, eu vou falar sim hoje? Porque vida de Deus vai fluir dentro de mim e de você. Para fazer o que Ele nos chamou para fazer, para não passar vergonha que aconteceu nesse teatro lá no dia do juízo. Você quer viver de uma forma extraordinária e ter vida em Deus? Fala sim para Ele. Às vezes a gente trata Deus como se Deus fosse um cara mentiroso. Como se Ele fosse um cara que ia nos enganar. Ele não vai nos enganar. Ele nos chamou com um propósito para uma obra maravilhosa. E nós achamos que às vezes Ele vai nos enganar. Agora vamos, para a gente poder orar, que eu quero ter um momento bem intenso com você. Como ter a vida de Deus novamente? Porque a gente falou de que é não ter a vida, como se afastar dela. Mas o que é ter a vida de Deus? Apocalipse 2:2. Às vezes dá mais trabalho para a gente descobrir a causa de uma doença do que a solução dela. Sabe, às vezes dá muito mais trabalho de quem já assistiu aqueles programas de médico lá, de série lá. Você olha assim, os caras perdem 15, 20 dias, um mês, tentando descobrir o que o cara tem. Quando ele descobre, 3 dias resolveu. Então é mais ou menos isso aqui. Apocalipse 2:2 diz assim, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Quem sabe nós estamos nesse lugar, estamos fazendo tudo, dando suor, fazendo... Mas quem sabe do jeito errado e esquecemos algo, que é o primeiro amor. Abre lá em João 7:38, perdão. Porque eu falei para você, como nós vamos buscar? Porque aqui Deus está falando assim, olha, vejam em vocês algo legal. Vocês estão fazendo algumas coisas, vocês estão executando algumas tarefas, realizando algumas coisas, até do jeito que eu pedi. Mas, a gente entendeu que no contexto, algo diferente acontece. Porque lá no 2:4, a gente já vai ler daqui a pouco, mas em João 7:38, vai falar algo para mim e para você, de como resgatar esse primeiro amor, de como fluir nesse rio de novo, de como ter essa vida. E o texto diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ei, dá tempo de fluir água viva de novo. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que não é gerado vida através da tua vida? Quanto tempo faz que você não entra num culto? Porque, gente, às vezes a gente pensa que as pessoas que estão longe da vida de Deus estão lá fora. Tem gente dentro da igreja fora da vida de Deus. O fato de você ter uma árvore de laranja, com um monte de laranja pendurada, tem um monte no chão. Que está morrendo, apodrecendo, mas está onde? No chão, perto da árvore. O fato de eu e você estarmos perto da árvore não quer dizer que nós temos vida na árvore. Sabe? Então, assim, só que algo pode acontecer. O rio pode fluir. Porque às vezes eu estou dentro da igreja, mas eu não tenho uma expressão de adoração. Às vezes eu estou dentro da igreja, mas não tenho uma expressão da presença de Deus. Às vezes eu estou dentro da igreja e eu não levanto nem minha mão, não tenho coragem de levantar às vezes da cadeira. Porque eu não tenho vida de Deus em mim. Fica em paz que eu não estou julgando você, o jeito que você fica, não, agora a pessoa vai ficar me olhando. Não. A vida de Deus, ela flui de dentro para fora. Não é através de um gesto, de um glória a Deus, um aleluia. Claro que a gente consegue exteriorizar isso. Mas a vida de Deus, ela é nítida em quem tem vida de Deus. É nítido, é nítido. E o que Deus quer fazer hoje? Fluir essa vida de novo. Quando eu vou lá para o capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, eu começo a ver uma outra coisa para que eu consiga ter essa vida em Deus, que chama-se humildade. O que é humildade? A humildade, às vezes tem gente que pensa assim que humildade é você andar de chileirinho, maltrapilho, pior de todos. Não. A definição mais legal de humildade que eu já vi até hoje é o seguinte, é pensar menos de si mesmo
menos em si mesmo, para pensar mais no outro. Quando eu paro sabe, é assim, ó, deixa eu ler uma outra frase que eu escrevi aqui, diz assim, a verdadeira humildade não é pensar menos de si. Então não é você achar que você tem que ser o pior, mas é pensar menos em si mesmo. E isso faz com que eu saia do centro. E eu faça o quê? Eu alcance o outro. E aí o que flui dentro de mim? Vida, que é o que está escrito em João 7:38. E aí rios de águas vivas vão fazer o quê? Fluir de dentro de mim, para o outro. Então é começar a pensar, e nessa carta a gente viu isso. Aí no 2:4 fala, contra você, porém, tenho visto que abandonou o seu primeiro amor. Como eu identifico que eu perdi o meu primeiro amor, para não precisar ficar olhando no outro, não, foi o fulano, perdeu, ó, aquele ali, aquele lá, aquele ali também é meu Deus do céu. Não, eu tenho que olhar isso em mim. Eu tenho que olhar em mim, para depois ajudar o outro. Como que eu descubro que eu perdi o primeiro amor? Quando eu paro de fazer as primeiras obras. Quando eu não faço mais o que eu fazia no começo da paixão, daquela essência. E aí o 5 fala assim, lembra-se de onde caiu. Por que ele fala lembra-se de onde caiu? Porque aonde caiu foi o pontapé inicial para perder o amor. Porque lá você se quebrou, se arrebentou e derrubou tudo no chão. Quem já caiu com sacola na mão e espalhou tudo no chão, é mais ou menos essa coisa assim que acontece. O amor vai para lá, sabe, vai tudo para tudo quanto é lugar. E aí a gente perdeu ali. E aí ele fala assim, olha, lembra-se de onde você caiu. Só que não é só lembrar. Porque o lembrar me remete realmente a um lugar. Mas o que eu preciso fazer ainda mais? Arrependa-se. O que é arrepender? É mudar de comportamento. E não para aí, ele fala assim, continua. E pratique as obras que praticava onde? No princípio. E o que eu consigo com isso? Voltar ao primeiro amor. Às vezes a gente fala, Deus, me leva no primeiro amor. Deus, eu quero sentir o primeiro amor. Deus, eu quero voltar como eu era antes, fazer, quem sabe, ainda mais e tal. E aí Deus fala assim, ei, não é eu que tenho que fazer isso, é você. Não está na minha mão, está na sua. Volta lá, lembra o que te aconteceu, lembra o que te derrubou, lembra o que aconteceu lá que te traumatizou. Vamos consertar isso, juntar tudo e voltar a praticar as primeiras obras? Se você pregar, você começa a pregar de novo. Se você cantar, você começa a cantar. Se você evangelizar, você evangeliza. Se você levava seu pão, você continua levando. Se você fazia isso, você faz. Sabe, aquilo que Deus te chamou para a essência para fazer, Ele vai continuar aprimorando aquilo lá. Mas tem que fazer o quê? Voltar aonde caiu. Não tem como continuar daqui. Porque o problema não está aqui. É uma coisa eu falar para você assim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a achar o brinco da Heloísa, vamos procurar aqui. E aí a gente começa a procurar, revira as cadeiras e tal, e tudo. E aí alguém tem uma brilhante ideia. Onde você perdeu o brinco? Lá em casa. Vai resolver? Não vai. Por quê? Porque perdeu lá. Por isso que não adianta, às vezes, procurar em lugar errado. Você tem que procurar onde foi o problema. Eu quero que você feche seus olhos e você lembre do momento mais extraordinário que você teve com Deus. Se você quer ter uma vida de Deus, se você ama mesmo o Deus que você está falando que você ama, faz isso. Porque vai chegar um dia, como no final do texto que nós lemos da carta, que algumas consequências vão existir. E o resultado dessa consequência vai depender do que eu vou fazer nessa terra, das decisões e das escolhas que eu vou fazer aqui. Jesus, Ele entrega a sua vida para que eu e você tivéssemos vida, oportunidade de continuar, oportunidade de falar, faça diferente, valorize o que eu fiz para você. Mas ei, depende de mim e de você. O compromisso que Deus chamou para mim é meu, o compromisso que Deus chamou você é seu. E qual a resposta que eu e você estamos dando para aquilo que Ele nos chamou para fazer? Você quer ter uma vida sensacional, extraordinária? Eu não estou falando para você ficar rico. É para você ter uma felicidade. Sabe, para você ter aquela felicidade que Deus preparou para mim e para você? Para você ter aquela alegria, aquela paz que Deus preparou para mim e para você? Para você ter uma família exemplar que você sempre sonhou em ter? Para você parar de olhar teu filho indo para droga, se prostituindo, fazendo tanta coisa? Sabe o que tem que acontecer? Fluir vida de mim e de você. Aleluia. Não tem como você querer dar vida para a tua casa se dentro de você não tem um rio fluindo. A desgraça que acontece na sua casa, a desgraça que acontece na minha casa, as coisas que acontecem nos nossos lares, são um reflexo da falta ou da sobra de vida. Mas e aí? Vai ficar assim até quando?
Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, numa noite de ceia, marcar a minha e a tua história e falar: eu quero fluir vida em você. Eu quero trazer vida não só em você, mas através de você. Eu tenho saudade de ouvir a sua voz quando você falava comigo. Eu lembro do dia em que você dobrava os teus joelhos e chorava na minha presença. Sabe, não é só você que tem saudade de Deus. Deus tem saudade de nós, dos dias que nós gastávamos e investíamos na presença dEle. No dia que eu e você olhávamos para Ele e não ligávamos para nada. No dia que a gente não ligava, se ia passar vergonha, se ia dar problema, se não ia, a gente só lembrava dEle e queria fazer para Ele. Sabe, Ele tem saudade desses encontros. Deus tem saudade de agir em nós e através das nossas vidas. Ele tem saudade de ouvir a tua voz cantando. Ele tem saudade de ouvir a tua voz pregando a palavra dEle. Ele tem saudade deste lugar e é por isso que Ele fala: olha, lembra de onde você caiu. Lembra do que te derrubou, lembra do que impactou a tua história. Lembra do que afastou você de mim. Eu não quero você de corpo presente, eu quero você eternamente comigo. Mas ei, só vai mudar se eu e você tomarmos uma posição. Só vai mudar se eu e você entrarmos em um lugar de reconhecimento.